É isso aí, pessoal. 2h08. Ótima tarde para você. Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu vou ficar até as 3h30 da tarde nesse bate-papo aqui com Alan Gani. E hoje a gente vai ter por aqui dois convidados. Vamos ter o economista Igor Lucena e também o Marcos Rodrigues, que é sócio da BR Rating e também da MRD Consulting. Vamos bater um papo com eles aqui. Bom, sem mais delongas, a gente vai falar sobre os destaques dessa terça-feira que começou com a bolsa aí, olha só, subindo, né? Embora ontem a gente teve uma queda de mais de 2%, hoje a bolsa sobe 0,4%. E como diria Galvão Bueno, quem é que sobe? Embraer sobe 17,28%, Azul sobe 7,80%, Gol sobe 5,23%. Aí tem Companhia Siderúrgica Nacional, tem BRF, tem Bradespar, tem Prio, Localweb, Uzi Minas, Marfrig, Apvida, uma série de empresas ali nas mais altas. Na mais baixa, a gente vê a Alpargatas, né? A Alpargatas falou aí que comprou uma empresa lá nos Estados Unidos, né, uma empresa calçadista lá nos Estados Unidos, e cai 8,35%, né? Só no pregão de hoje, a Alpargatas, talvez aí algum movimento relacionado a essa aquisição. Aí depois a gente tem JHSF, Americanas, Lojas Americanas, Banco Inter, B3, Pets, BR Malls e Carrefour, aí nas mais baixas de hoje. Vamos para os indicadores, só para a gente dar um giro pelo mundo antes de chamar o Alan Gani por aqui, porque Dow Jones, lá nos Estados Unidos, sobe 1,4%, o S&P sobe 1,18% e a Nasdaq sobe 1,33%. As bolsas europeias, neste momento, já estão fechadas e elas fecharam no patamar positivo. DAX na Alemanha subiu 1,36%, FTSE no Reino Unido subiu 1,38%, assim como o CAC na França, que também subiu 1,38%. E aí o índice Eurostock subindo 1,65%. O dólar está subindo novamente, né? O dólar subindo 0,15% aos R$ 5,75. Eu lembro que ontem a gente falava que o dólar, quando fechou aí em 5,74, estava na máxima desde março desse ano. Então, com 5,75, passou um pouquinho da máxima. Vamos ver desde quando não tem uma cotação do dólar nesse patamar. Assim como, já que o dólar está subindo, o Bitcoin também está subindo quase 5% aos 48.683 dólares. Bom, esse foi o panorama, esse foi o nosso giro do mercado. Eu quero trazer aqui o Alan Gani para a gente começar essa nossa conversa no BMC Market dessa terça-feira. Olha só, Alan Gani, olha só, estamos quase gêmeos aqui, hein? De camisa e paletó, olha só. Verdade, camisa cinza. Combinamos praticamente no figurino. E não foi combinado, hein? Nem foi combinado. Gani, boa tarde para você. Prazer estar aqui novamente. Prazer é meu, Felipe. Vamos lá com tudo. Vamos com tudo. Ô Gani, eu estava conversando com o Rafael Lara agora há pouco, falando sobre esse veículo elétrico, né? O eVTOL da IVE, que é o braço de mobilidade aérea e urbana lá da Embraer, que inclusive trouxe boas notícias, né? Ela vai se combinar, né? Ela vai combinar negócios com uma outra empresa e vai abrir capital, provavelmente na NYSE, no meio do ano que vem. Já tem mais de 1.000 veículos elétricos já encomendados, né? Desses carros voadores, popularmente chamados. E é uma empresa que tem dado bastante tração, digamos assim, para as ações da Embraer aqui no Brasil. E aí eu queria saber como que você vê essa movimentação toda, essa vontade dos investidores se exporem a esses tipos de ativos, né, mais disruptivos, eletrificação, coisas mais futuristas. Como que você vê essa questão aí, Gani? Esse tipo de ativo, ele acaba tendo um apelo também, né, bastante interessante, na medida em que são disruptivos, né? Então são teses, claro, mais arriscadas, mas aí que também há maior oportunidades de ganhos, né? Justamente por serem ativos disruptivos, né? Então, a gente pode voltar no passado e falar, bom, mas quem imaginava um dia
eu ter um computador aqui na tela da minha mão, onde eu fizesse tudo. Se a gente falasse isso na década de 80, parecia um filme de ficção, né? E isso se concretizou. Como também muitos, talvez, projetos ali da década de 80 que a gente imaginava que iriam vingar e não vingaram, né? Então, assim, são teses mais arriscadas de tecnologia, né? Carros voadores e tudo mais, mas que, se concretizar, existe aí um potencial de ganho bastante interessante. Fora que também existe alguns investidores, porque quando a gente fala em investimento, a gente tem que lembrar o seguinte, né, Felipe? A gente também gosta de colocar dinheiro naquilo que a gente torce, naquilo que a gente acredita. Mas, por exemplo, se eu tenho lá uma simpatia com uma empresa que se preocupa com o meio ambiente e tal, eu vou me sentir mais confortável em investir nesse tipo de empresa. Tem gente que, por exemplo, não gosta, né? É contra cigarro e tudo mais. Cigarro faz mal, é claro, né? Então não se sentiria à vontade colocando dinheiro numa empresa de cigarro. Tem gente que também é contra a empresa de cigarro, não gosta de cigarro, mas tudo bem colocar dinheiro numa empresa de cigarro. Então também existe todo um apelo aí de, poxa, eu estou investindo em algo que eu quero que dê certo, né? Além do próprio da própria tese de investimento. Mas isso na hora que a gente coloca o dinheiro, o que eu estou querendo dizer aqui, não é simplesmente uma decisão estritamente racional. Existe esse apelo também daquilo que eu quero que vingue, daquilo que eu... Poxa, que legal, eu estou botando dinheiro em algo que eu gostaria que existisse, carros voadores, né? Maravilha. E tem essa questão que eu acho bem importante, porque a gente sempre fala do perfil do investidor. Ontem mesmo a gente estava nesse papo, né, Gani? Mas não é só o perfil do risco, o perfil se é mais arrojado, se é mais conservador, mas é o perfil da sua filosofia de vida. Sim, também, né? Tem exatamente. Gente que não gosta de bebida, não vai colocar dinheiro na Ambev, porque muitas vezes acha que está financiando algum tipo de coisa ali que não o satisfaz enquanto pessoa, né? Então essa filosofia de vida tem que atender também aos interesses, né? Com certeza. Esses dias mesmos, né, um amigo meu falou assim, eu estava falando que era possível você comprar crédito de carbono e tudo mais, tem fundos que investem nisso e tal, e aí ele me fala assim, pô, Alan, mas isso eu acho super legal, né? Ele acha isso interessante, é um cara mais assim pró meio ambiente, então ele falou, isso eu adoraria investir em algo assim, como é que eu faço? Então veja, o apelo para ele foi um apelo baseado nos valores, um apelo emocional, né? Tem gente que não está nem aí, né? Fala assim, bom, não importa se é medicamento, se é cigarro, se é carro voador, não importa, eu quero ganhar dinheiro, né? E não se importa muito com isso. Tem gente que vai falar, não, sou contra esse tipo de empresa porque está indo nessa linha, não acho legal e tudo mais. Então, a decisão de investimento, no final das contas, ela não é estritamente racional, né? O mundo de finanças, até mais ou menos década de 60 e 70, Felipe, ele entendia finanças baseado numa decisão estritamente racional do investidor. E aí, a partir da década de 70, mais ou menos, foi quando o Kahneman ganha o prêmio Nobel, né? Porque daí a grande sacada dele é que ele consegue matematizar a parte emocional e aí sim você coloca aí uma terceira geração de finanças que entra todo esse aspecto psicológico e emocional. Afinal de contas, somos seres humanos, afinal de contas, somos regidos por risco, por retorno, mas também por questões psicológicas, por impulso, por ansiedade, por ganância, por medo, por inveja, por valores. Então, tudo isso também faz parte aí desse estudo de finanças. Boa, Gani. Ótima discussão essa aqui, viu? Eu ficaria horas falando aqui. O Rock Schnaps, Gani, falou, eu invisto em Altria, a indústria do tabaco. O MPK falou, eu fui contra colocar dinheiro em armas, mas deu certo para chuchu. Gani tem razão, uniu o útil ao agradável. Aí ele até fala assim, o Rock Schnaps de novo, lucro no bolso desde lícito, né? Então...
tá lícito, tá bom, né? Então, e tem muita gente que fica com esse pensamento, né? Não vou colocar dinheiro em armas porque a arma mata. Pô, mas depende da sua visão e da sua filosofia. A arma serve para se proteger também, né? Eu penso então, assim, né? Eu acho que a arma serve para defesa. Eu não teria nenhum problema numa indústria de armas. Já numa indústria de cigarro eu ficaria meio assim, porque eu não sou muito fã do tabagismo, né? Não sou muito adepto também, viu, Gani? Para falar bem a verdade. Bom, o papo tá sensacional. Ô, Gani, mas vamos chamar o nosso convidado aqui, porque já temos o Igor Lucena aqui, pronto para falar com a gente. Ele que é economista, também empresário, para bater esse papo. Igor, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market. Um prazer falar contigo nessa tarde. Nada, é um prazer estar aqui. Acho que a gente está vivendo um cenário muito complexo a nível mundial e nacional, e isso aí está afetando não só os investidores, mas toda a população de uma maneira geral. Pois esse cenário está bem complexo mesmo, né? Inclusive, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para você, porque a gente tem visto aí muita aversão ao risco, né? Não só ontem, né? Ontem foi um exemplo bastante importante ali que a gente viu no mundo inteiro, mas também, de um tempo para cá, muitas pessoas ali cautelosas se a gente vai ter mais restrições, se a gente vai ter uma disseminação maior, né, dessa variante nova do coronavírus. E no mundo inteiro, essa percepção de que se alguma coisa acontecer, se alguma coisa acabar saindo um pouco do controle, a gente vai ter novas quebras ali, seja na cadeia de produção, a gente vai ter demora para entrega de produtos, a gente vai ter escassez de alguns produtos, enfim. Eu queria saber como que você está vendo todos esses reflexos, toda essa movimentação nas economias globais e, claro, né, como que você está vendo os impactos aqui no Brasil também, qual que é a sua percepção sobre todo esse momento que a gente está passando? Olha, do ponto de vista epidemiológico, quando a gente faz uma análise continental, a América Latina é a região do planeta onde mais há uma vacinação efetiva. Isso significa que, em tese, os efeitos de uma quarta onda de uma variante Ômicron seriam menores do que o que a gente está assistindo na Europa, principalmente na Europa do Norte, quando a gente está falando de Holanda, Suécia, Alemanha, onde o nível de vacinação se mostra cada vez menor. Esse é um setor, uma situação que, em tese, nos favorece, porque isso significa que a possibilidade de medidas restritivas mais radicais no Brasil diminuiria. Obviamente, a gente não consegue tratar isso como uma certeza, mas do ponto de vista epidemiológico, a gente estaria em algum tipo de vantagem pela nossa alta taxa de vacinação e contínua. Agora, do ponto de vista econômico, quando a gente fala sobre cadeias produtivas, inflação, a situação é muito mais delicada. Primeiro, porque o país vem passando por um momento de tendência inflacionária, e isso não é só no Brasil, é no planeta inteiro. Uma grande causa é uma consequência do quantitative easing, né, da quantidade de recursos que os bancos centrais colocaram no planeta para manter o mercado financeiro afloat, né, funcionando. E não estou dizendo que isso não foi necessário, mas toda ação tem uma reação de consequência. E nesse caso, a gente está vendo uma inflação persistente. Agora, mais medidas restritivas na Europa significa que produtos manufaturados, portos, aeroportos, containers, sistemas de transporte. Lembrando que a União Europeia é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Então, quando a gente faz uma análise como um todo, significa que países do centro, Europa, Estados Unidos, China, que estão com problemas do ponto de vista de controle da pandemia, impactam preços, impactam cadeias produtivas, e isso impacta diretamente no Brasil, já que nós somos um grande importador de chips, placas, equipamentos de tecnologia voltado para a produção de carros, equipamentos, computadores, né? Então, do fato que a realidade do que a gente está ocorrendo a gente pode não ser impactado negativamente do ponto de vista epidemiológico, né? Isso é uma possibilidade. Agora, do ponto de vista econômico, o impacto já vai ser sentido. Então, a Selic
flutuando acima dos 2 dígitos é uma realidade quase que contratada. Essa queda, apesar do Boletim Focus ter colocado taxas de juros, uma diminuição pela primeira vez ocorreu agora, eu acredito que isso não deve ser uma tendência, tendo em vista que a gente vai ver aí um período eleitoral tenso, a gente não vai conseguir ter um sistema, uma campanha muito fácil, muito simples. Então, quando a gente junta fatores externos e internos, a gente está contratado, basicamente, um ano de 2020 mais complexo, 2022. Maravilha. Igor, eu tenho uma outra pergunta aqui, mais ou menos na esteira dessa primeira que eu te fiz, até porque hoje a gente viu a Nike divulgando os resultados do trimestre, e aí diz que a empresa teve problemas na cadeia de produção, escassez de matéria-prima, logística bastante complicada também, e isso fez com que a empresa tivesse um resultado, um crescimento de apenas 1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Isso, inclusive, a gente sabe o ano passado que as coisas estavam até um pouco mais complexas do que esse ano, né? Nesse sentido de escassez de cadeia de produção, de problemas relacionados a essa quarta onda ou terceira onda, esses problemas ainda estão longe de serem resolvidos? Você acha que vão continuar impactando? Você comentou um cenário eleitoral, um cenário mais complexo aqui para o Brasil nesse sentido, mas com tudo isso ainda acaba impactando, pode continuar impactando também, e as empresas, claro, sentindo esse problema, sentindo em seus balanços, sentindo nas suas receitas, sentindo nas suas vendas, esse impacto desses problemas aí, Igor? Olha, eu não acho que só a pandemia, eu acho que 2022 vai ser um ano complexo por diversos fatores. E empresas globais como a Nike, e aí é um ponto interessante, porque grandes empresas mundiais foram listadas nos últimos 2 anos em BDRs no Brasil. A gente vê um movimento muito interessante de brasileiros investindo nessas empresas. E o objetivo dos brasileiros, na verdade, é fazer uma diversificação, né? Fugir um pouco do risco Brasil. Agora, o que eu analiso é um risco muito mais divergente. Primeiro, segundo a OMS, pela produção das principais vacinas no planeta, a gente não vai ter um controle efetivo da pandemia até o final do ano que vem. Isso significa uma grande distribuição das vacinas em 2 regiões mais complexas, que é o Sudeste Asiático e principalmente o continente africano. Enquanto a gente não tiver uma melhora nos índices de vacinação nessas 2 regiões, essas disrupções nas cadeias produtivas, essas paralisações de serviços de transporte e logísticos devem continuar. E, obviamente, isso vai impactar profundamente os resultados das companhias que não vão conseguir entregar produtos e serviços ao redor do planeta. Agora, fugindo um pouco da pandemia, há uma situação ainda mais grave e complexa que devemos analisar, que é a situação da Ucrânia. A gente está com aproximadamente 80 mil tropas russas na fronteira, onde existem diversos riscos geopolíticos, uma possível, eu não diria que o que se fala é uma invasão, mas uma possibilidade de golpe de Estado na região, apoiado pelos russos, o que faria um discurso pró-Rússia de invasão, claro, para fazer uma estabilização nacional. Isso iria disruptar totalmente a cadeia da produção de gás, a gente está vendo isso agora mesmo, a Rússia está aumentando os preços de gás para a União Europeia. A gente ia entrar num conflito geopolítico extremamente complexo no centro-oeste da Europa, e no centro-leste da Europa, e esse efeito, com certeza, faria com que as tensões regionais impactariam os resultados de empresas e a possibilidade de consumo de produtos de commodities na região da Europa e na região da Ásia. Isso impactaria também uma questão na região, quando a gente fala de Rússia, a gente está falando também de uma aliança econômica militar com a China, que a gente não saberia quais são os impactos que iriam ocorrer nos aliados, mas seria um impacto bastante forte. E como nós sabemos, as empresas europeias, que são muito ligadas ao Brasil, têm uma dependência muito grande de gás e petróleo da região da Rússia, o que impactaria também todos os nossos principais suppliers. Então, quando a gente está falando de riscos geopolíticos e problemas para 2022, eu não estou falando só de eleições, eu estou falando também de uma situação conflituosa naquela região do mundo, e lembrando que a Rússia
é outro país que a vacinação está muito baixa. Então, infelizmente, eu não gosto de ser aqui profeta das más notícias, mas o mercado acionário vai ter que ter muita calma no ano que vem. E com essa tendência dos bancos centrais, o Bank of England e o Bank of Japan já sinalizando aumentos das suas taxas de juros básicas, eu não me surpreendo a gente ter uma corrida para títulos de renda fixa, título privado. Se você fizer uma análise sobre a rentabilidade das empresas japonesas, elas nunca estiveram tão altas, então há uma grande emissão de debêntures nesse caso, empresas entrando para a dívida privada, o que pode ser um impacto muito grande, muito negativo do ponto de vista do mercado acionário mundial, com todo esse tipo de tensão sanitária e política no ponto de vista de commodities. Muito bom, Igor. Prazer falar contigo, Alan aqui falando. Em relação, você trouxe aí 2 riscos que estão na mesa. Um risco sanitário, né, do continente europeu, um outro risco geopolítico com a questão da Ucrânia e ainda tem o risco eleitoral aqui no Brasil. Você acha que dependendo de quem ganha a eleição, a gente pode ter uma guinada mais populista, abandonando o que a gente observa pelo menos desde 2016, né, com a entrada do Temer, quando ele assume, um certo pragmatismo, reforma da Previdência, reforma da trabalhista, uma tentativa de controle das contas públicas, muito embora houve aí um drible no teto de gastos recentemente. Você acha que essa situação política interna, dependendo do cenário de quem ganhe, pode se alterar, o Igor, ou não? Vai prevalecer um pragmatismo econômico, como foi na eleição mais ou menos de 2003, que o dólar estava 4, e aí na hora que o Lula sentou ali, ele teve que manter o tripé macroeconômico, pelo menos no primeiro mandato, não no segundo. Olha, falando em pragmatismo, eu gosto de dizer que política tem que ser pragmática, independente de onde a gente está vendo, né? As pessoas hoje têm uma ojeriza sobre esquerda e direita, o que eu acho totalmente irracional. Do ponto de vista prático, existe uma questão mais voltada para equidade e o outro para meritocracia, o que uma coisa não exclui a outra. Agora, geralmente, políticos são avaliados pelas capacidades do que eles podem entregar para a população. Então, quando a gente enxerga o primeiro mandato do presidente Lula e ainda parte do segundo mandato, a gente vê superávit primário, a gente vê aumento dos benefícios sociais, a gente vê um crescimento expressivo das reservas internacionais. Então, você vê que foi um pragmatismo e uma política econômica extremamente ortodoxa, apesar do partido ser um partido de esquerda e com, muitas vezes, visões ideológicas bem radicais, e que foi relativamente controlado por partidos de centro, né, naquela época. Agora, a gente teve um desastre econômico total durante o presidente... Perdemos o Igor. Quando ele voltar, a gente... já voltou. Voltamos? Voltamos. Pronto. Igor, pode concluir, por favor. Então, a gente teve um cenário com o ex-presidente Lula bastante ortodoxo, o que foi totalmente diferente, disruptivo, né? Foi quase uma tragédia econômica com a presidente Dilma Rousseff, que foi parcialmente reconstruído a nossa credibilidade com o presidente Temer. E hoje a gente vê uma política econômica que está bastante impactada pela pandemia, né? Existem grandes projetos interessantes, né? A gente viu aí a independência do Banco Central, a parte de infraestrutura, a parte de reformas, mas a efetividade desses projetos para entregar para a população resultados está ainda um pouco aquém. E eu acho que isso está refletindo nas pesquisas. Agora, eu acho que é muito ruim o fato de a gente ter pesquisas mostrando candidatos A, B ou C com possibilidade de ganhos no primeiro turno. Porque existe a necessidade fundamental de um aceno para o pragmatismo. Nós não iremos conseguir restabelecer níveis razoáveis de câmbio, nós não vamos conseguir estabelecer a diminuição do nosso risco país se nós não tivermos uma política econômica pragmática e ortodoxa. E quando eu falo isso, eu não estou falando
de arroxo em contas públicas. Eu acho que isso foi bem interessante colocado pelo ministro Paulo Guedes durante um certo tempo, de que em momentos excepcionais a gente pode gastar 800 bilhões, 1 trilhão em auxílio emergencial, contanto que a gente faça reformas que sejam necessárias, mostrem que a nossa trajetória no longo prazo é sustentável. Então, historicamente, no Brasil, o presidente que é eleito é um presidente que consegue congregar o centro, um certo centro democrático que pode pender para a esquerda ou para a direita. Eu acho que isso vai se repetir, independente de qualquer coisa, mas que se não for capaz de demonstrar um novo controle das contas públicas, não vai ter efetividade, né? E isso vai se mostrar, eu gosto de dizer do ponto de vista do mercado financeiro, de imediato. Um nível de taxa de juros como a gente está encontrando hoje significa que as grandes fintechs, né, que são as grandes empresas digitais, de tecnologia, que são principalmente as de empréstimo, que são às vezes as queridinhas, né, dos novos governos para mostrar que o país é tecnológico, é inovador, essas empresas vão sofrer muito a partir de agora. O seu funding vai ficar caríssimo. As empresas que são voltadas para investimentos vão tornar-se cada vez mais difíceis de angariar clientes, porque você vai ter os grandes bancos, mais uma vez, oferecendo CDBs a 200%, 300% do CDI. E isso aí, basicamente, vai engordar os grandes bancos, taxas de juros, cartão de crédito, tarifas. Tudo isso aí Tudo isso no cenário de alta de taxa de juros favorece os grandes bancos. Então, do meu ponto de vista, a gente vai ver mais concentração bancária, a gente vai ver menos inovação no país. E se a gente não tiver um retorno ao tripé macroeconômico, se a gente não tiver um aceno para os investidores, se a gente não tiver as reformas efetivamente sendo feitas, eu estou falando aqui pelo menos a simplificação de impostos, a reforma da máquina pública, o candidato que não fizer isso, conseguir efetivar isso, não vai ter sossego, vai ser um governo realmente descontrolado, seja ele candidato A ou candidato B. E o Igor, você tocou aí em algumas reformas interessantes que foram feitas, né? Você mencionou, então podemos citar aqui marco do saneamento, marco ferroviário, independência do Banco Central, reforma da Previdência, enfim. São reformas mais do lado da oferta e que tem um efeito mais a médio prazo, coloquemos assim. Você acha que a gente pode colher frutos disso, dessas reformas, futuramente? Pelo menos essas que ocorreram? Eu acho que essas reformas elas são importantes, mas elas têm frutos de médio e de longo prazo. A gente não consegue ver isso de imediato para o bem-estar da população, né? Eu acho que o auxílio, né, esse aumento do auxílio, do Auxílio Brasil agora, aumentando uma média de R$ 192 para R$ 400, foi muito importante, foi fundamental para a economia como um todo. Pega estados do Nordeste, por exemplo, como o estado do Ceará, onde 25% da população recebe o auxílio, você dá uma injeção grande, muito, muito forte na demanda. Agora, a maneira que foi feita, né, que não cortou emendas parlamentares, não cortou despesas discricionárias, né, foi feita essa PEC dos precatórios, eu acredito que essa foi a maneira errática. Agora, quando a gente faz uma análise, esse auxílio ele pode custar aí entre 1% e 2,5% do orçamento, é um custo muito baixo para a gente dar uma injeção de demanda numa parcela mais carente da população, que faz com que toda a economia gire. Então, do meu ponto de vista, as reformas que foram feitas foram importantes, mas elas serão sentidas apenas no médio e no longo prazo. As reformas atuais, coisas que têm que ser feitas agora, a gente não está vendo nada. E eu acho que esse é um efeito danoso e negativo na economia e que mostra uma tendência de praticamente zero crescimento em 2022. E eu, particularmente, acredito num movimento de estagflação para o ano que vem. Até nesse sentido aí, você falou, acredita no movimento de estagflação, a gente tá vendo aí, né, Gani, Igor, uma série de
revisões, né, de PIB, de crescimento, o governo falando que vai crescer, o Banco Central falando que vai crescer um pouco menos do que o governo, e o mercado achando que não vai crescer praticamente nada, ou até mesmo cair um pouco. Essas projeções de PIB, Igor, como que você vê, né, essas divergências, inclusive de percepções entre governo, Banco Central, mercado? Quem que acaba não estando ou correto ou estando mais pessimista? E por que que existem essas diferenças de expectativas, aí, de percepções? Olha, o Banco Central, eu acho que ele faz uma análise muito mais... eu não diria pé no chão, mas talvez uma análise muito mais variada em fatores macroeconômicos e em suas próprias séries temporais, né? E eu acho que isso demora um tempo para ser refletido na realidade. O governo, obviamente, ele tenta colocar a melhor possibilidade possível, dado as informações que ele tem. E quando a gente faz uma análise do mercado, a gente está falando do feeling dos próprios clientes dos bancos, a gente está falando dos empresários, a gente está falando de quem está na ponta investindo ou não investindo. Então, quando a gente vai para a realidade, o que geralmente ocorre é que o número real fica muito mais próximo do mercado, das previsões do mercado. E por mais que demore, quando nós chegarmos próximo ao começo do ano, fevereiro e março, a gente vai ver que as projeções do Banco Central, do governo e do mercado tendem a convergir. Mas, nesse caso, vão tender a convergir para o mercado. Então, é uma questão também de pontos de vista e de que tipo de mensagem você quer passar, né? Agora, qual é a credibilidade de cada um dos agentes tem que ser decidida por quem está olhando os números e por que é que você vai colocar você vai assinar aquele nome, né? O Banco Central ele tem que ter uma credibilidade relacionada à defesa da moeda, né? A sua missão principal. O governo tenta colocar para os investidores uma boa situação, mesmo que a situação não seja tão boa assim. E o mercado, obviamente, ele tem que favorecer os seus investidores. Se ele errar demais, ninguém mais vai estar apostando naquela casa de investimento ou naquele banco. Então, no final do dia, money talks, e o que acontece é que o mercado acredita, né? E o mercado não é um ser abstrato. O mercado, eu gosto sempre de falar, e a gente às vezes está falando aqui muito técnico, o mercado é aquela professora aposentada que sobra um dinheirinho e vai lá num banco perto da casa dela e compra um CDB, aplica no hiperfundo, e aquele hiperfundo lá tem não sei quantos bilhões indexados em títulos do governo, que ela recebe mais ou menos, e que ela está feliz. Então ela é um player do mercado, é o seu primo que está começando agora com 15 anos, botando sua mesada na corretora digital. Então todos nós somos o mercado. E a percepção que a gente tem maior, e eu gosto de dizer isso, que eu viajo muito, a gente infelizmente está passando em farmácias, em supermercados, e a gente está vendo mais uma vez pedintes, moradores de rua, que tinham sumido basicamente do nosso patamar de visão de pobreza. Então isso, eu acho que esse é o maior sintoma do mercado. Não são números em tabelas, mas o que acontece no meio das ruas das nossas principais capitais. Igor, você mencionou reformas de impactos mais imediatos, né, a curto prazo. Quais seriam essas reformas que poderia trazer aí algum tipo de crescimento na atividade econômica? Olha, eu acho que tem alguns pontos que são fundamentais e que podem ser imediatamente adereçados. E como a gente está falando de empresas, a gente fala de alocação de recursos escassos. O que é um recurso escasso de uma empresa? É o tempo que a gente demora para treinar funcionários, é o tempo que a gente demora para pagar impostos, é o tempo que a gente demora para ter departamentos comerciais e contábeis. Então, quando eu pego e eu tenho que parar minha equipe comercial ou minha equipe de desenvolvimento para reunir com departamentos contábeis sobre quão complexo é abrir uma filial num outro estado, ou como vai ser a contabilização de um novo produto ou serviço que está sendo ofertado numa empresa, eu estou, primeiro, tendo a necessidade de contratar mais um burocrata,
eu não estou agregando valor para a sociedade, eu estou tornando o meu produto mais caro e mais complexo. Então, quando eu falo de reformas que são importantes para imediatamente melhorar a nossa vida como país, eu estou falando de reformas desburocratizantes. Vou dar aqui alguns exemplos muito básicos. A primeira é uma que e são reformas interessantes porque elas já estão rodando no Congresso. A primeira é você acabar com a quantidade enorme de números e dados fiscais em cada uma das unidades da federação. Você tem um sistema unificado nacional, onde você pode abrir e fechar filiais de imediato. Isso é fundamental para a cadeia logística. Segundo, o fim de toda e qualquer subdiferenciação de produtos na cadeia de importação e exportação. Ou seja, se eu importo ou exporto uma chinela de dedo modelo japonesa ou uma que não é de dedo, aquelas de plásticas mais modernas, as alíquotas são completamente diferentes. E isso cria um arcabouço tributário sem fim. E um outro, talvez seja o mais prático, eu não preciso gastar 500 horas das empresas brasileiras por mês para calcular e pagamento de impostos. Os impostos têm que ser basicamente simplificados. Mesmo que a gente não consiga diminuir a carga, a gente tem que ter o seguinte: foi apurado paga-se uma guia e acabou, ou paga 3 guias, uma estadual, municipal e federal, não se paga 20 guias, não se paga valores diferentes para produtos e serviços diferentes. Esses são os pontos fundamentais de reformas que, se fossem feitas até agora, o último dia desse ano, e entrassem em vigor no ano que vem, você teria um grande impulso de escala produtiva, porque as empresas iriam retirar problemas fiscais, contábeis e tributários e investir em comercial, desenvolvimento, pesquisa e novos produtos. E isso é a base do desenvolvimento econômico das sociedades. Perfeito. O Gani, tem uma pergunta aqui do nosso chat para o Igor, que é do Peter Santana, queria fazer aqui para ele. O Peter está falando o seguinte: Igor, olha só, no gráfico anual 2010-2011, o Ibov fez o mesmo padrão que está fazendo hoje. Entrou numa lateralização que durou até 2016, quando tocou a média de 20 do anual. Aí ele está falando assim, visto isso, o cenário atual, Europa, Estados Unidos, com juros que eles não têm há décadas, o Brasil como uma economia extremamente fragilizada, será que a gente vai entrar nessa estagnação por causa da pandemia? Eu acho que ele está falando, será que a gente vai ver um movimento de lateralização tão amplo como, ou até mesmo de queda, como a gente viu nesse cenário aí 2010, 2016, 6 anos aí de lateralização na Bolsa, sem muitos ganhos? Olha, eu acho que do ponto de vista de Ibovespa, isso é um risco real da gente correr, porque, diferentemente de algumas outras nações, as decisões políticas, né, no Brasil, levando em consideração que o Brasil é um país onde o peso do governo equivale a 35%, 37% do PIB, faz com que qualquer atitude errática do governo impacte diretamente nas nossas empresas. Agora, falando como investidor para investidores, eu diria que tem setores específicos da Bolsa Brasileira que sempre vão ter gastos, vão ter retornos crescentes e positivos. E eu gosto de dizer que são aqueles setores onde são necessidades básicas de todos nós como ser humano. Então, eu estou falando aqui de setores de crédito, estou falando energia elétrica, setor de gás, setor de petróleo, setores que são necessários para a nossa vida. Agora a gente está vendo outros, como por exemplo, setor de transportes, a partir de saúde. Agora, quando a gente realmente coloca o Ibovespa dentro dessa situação, a lateralidade é uma realidade que eu acredito que possa ocorrer, dado todo esse cenário. Então, quando eu faço uma análise para os investidores do ponto de vista do Brasil, é importante a gente analisar principalmente aqueles setores que são consolidados e que todos nós tomamos crédito, gente, todos nós pagamos nossa conta de energia, então esses setores sempre vão ter ganhos positivos ao longo do prazo. Entretanto, e aí é um ponto que é ao mesmo tempo liberal e positivo, mas do outro lado é um risco para quem aposta 100% no Ibovespa. Quando a gente está falando de BDRs tendo aberto
drasticamente no Brasil, que é muito positivo, mostra e dá liberdade para o consumidor de decidir onde quer investir. Isso significa que cada vez mais os nossos investidores tendem a olhar empresas estrangeiras porque tem uma possibilidade de ganhos no longo prazo e uma análise histórica muito melhor. Então, é um ponto na curva a ser analisado e eu não creio que isso volte atrás. Então, as empresas brasileiras tendem a mudar seu comportamento daqui para frente. Não é à toa que tem várias empresas hoje no Brasil que estão fazendo seus IPOs fora do Brasil, tentando sair desse risco político de 35% de gastos do governo, influenciando basicamente todo o mercado acionário. Igor, quando a gente fala bastante de BDR, né, tem muita gente que defende o investimento diretamente no exterior por conta justamente de algum risco institucional, um risco político. Eu imagino que num país como a Argentina, BDR seria quase que inviável, dado que você não tem muito fluxo de capitais, né? Não há muita troca como há no Brasil. Isso seria um risco? Quer dizer, se secasse esse fluxo de capitais aqui internacionais para o Brasil, seria um risco para o mercado de BDR? Quais seriam os riscos, além desse, faz sentido, além desse risco que eu levantei aqui? Eu acho que o mercado de BDR ele ainda é muito pequeno, né? Ele tem o sistema de patrocínio entre os seus emitentes, né? Ele pode ser emitido pelos próprios agentes, players, donos das ações, ou pode ser por terceiros. Eu acho que o Brasil já é uma nação com uma consolidação muito grande do ponto de vista de reservas internacionais, para você ter um fluxo de entrada e saída de capitais. A gente está varia aí entre 10ª e 11ª posição. Uhum. Então, eu não acho que esse é um risco crível hoje. A gente está falando de uma quantidade de reserva de 350 bilhões de dólares. E, por outro lado, grandes ataques especulativos do ponto de vista cambial, eu não acho que são uma realidade. Eu acho que seria uma realidade quando pessoas falam coisas temerárias, como vamos pegar as reservas internacionais para baixar a nossa razão de vida PIB. Eu acho isso uma temeridade. Agora, quando a gente faz uma análise da nossa dívida como um todo, apesar dela ser grande, ela é 96%, 97% em reais e tem mais de 85% dela tomada pelos brasileiros, pelas empresas brasileiras. Então, o risco especulativo cambial que a gente vê em países como a Argentina, basicamente é inexistente. Então, eu acho que o mercado de BDRs é capaz de se expandir no Brasil. Eu acho que não há uma possibilidade grande de exclusão. E, de uma certa maneira, para algumas pessoas gera até um hype, porque eu sou também professor e eu vejo muitos alunos que querem entrar no mercado de BDRs porque querem comprar Disney, querem comprar Netflix, porque eles acham uma empresa legal e vem os seriados deles e tudo, e aí eles terminam abrindo uma conta na corretora e depois de um tempo eles estão comprando aí Gerdau, estão comprando aí Apivida e outras empresas que eles veem que realmente estão crescendo no nosso mercado. Então, talvez seja até uma maneira didática para os novos entrantes. Lembrando que a gente só tem, até antes, né, do programa No Sócio, 4 milhões de investidores. Ainda é um número muito pequeno no Brasil. Maravilha. Igor, quero agradecer sua participação aqui com a gente, pedir para você deixar suas considerações finais aqui, por gentileza. Olha, eu queria agradecer a participação. Eu acho que é muito importante os pontos que a gente falou hoje. É importante a gente entender que economia, política e finanças estão extremamente interligados e que, apesar dos desafios de 2022, eu não acho que o mundo vai se acabar. Eu acho que a gente consegue passar por essa. Eu acho que, independente do governo que vai ser eleito, vai ser um governo muito mais centrado, muito mais focado nos problemas reais da economia brasileira e que 2023 tem excelentes sinais. Então, para toda crise há uma oportunidade. Eu acho que esse é o maior ponto que a gente vai ver aqui. Então, se a gente vai ver um pouco de lateralidade do Ibovespa ou até queda de outros ativos ao longo desse período de turbulência, vai ser um ano muito importante para quem quer começar no mercado financeiro, quem quer expandir sua carteira, porque o ponto principal que eu vejo com os investidores é o Brasil está barato.
Se você conhece o Brasil, conhece as empresas, conhece o mercado, a chance de ganhar dinheiro comprando o Brasil em 2022 para ganhos do futuro está aí na porta. E eu acho que todo mundo tem que estar aberto a isso. Maravilha, Igor. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Portas abertas, seja sempre muito bem-vindo aqui. Espero que a gente o receba aqui ano que vem para vários outros papos bem bacanas aí como esse que a gente teve hoje. Valeu, um abraço e ótimo fim de ano aí para você. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Esse foi o Igor Lucena, economista, empresário, professor também, como a gente ficou sabendo agora, para bater um papo com a gente. Vamos trazer o Gani novamente, daqui a pouquinho a gente tem mais convidados, mas eu tenho uma série de perguntas aqui, mas vou dar uma de Cabral, hein, Gani? 438 perguntas para falar com você aqui. Brincadeira, Gani. Mas a gente estava falando com o Igor aqui, né? Ele falou que ainda tem empresas interessantes, tem oportunidades na Bolsa. E hoje eu estava lendo, né? Saiu o Santander, soltou um relatório mais cedo. Ele falou que mesmo com a volatilidade, inclusive não só a volatilidade que a gente está tendo agora, mas com a possível volatilidade da eleição do ano que vem, o Ibovespa está muito barato para ser ignorado. Eu achei interessante essa frase, que está muito barato para ser ignorado. Você acha que a gente está nessa pegada mesmo assim, de estar muito barato para ser ignorado? Ou existem coisas baratas e que estão sendo ignoradas e existem coisas que estão fora do... Eu acho que, de uma maneira geral, está bastante barato, viu, Felipe? Antes de vir para cá, né, estava me preparando para a pauta e tudo mais, eu li uma notícia dizendo que há uma grande procura na Bolsa por investidores estrangeiros institucionais. Então, é claro que para o estrangeiro está mais barato ainda por conta da questão cambial, mas, por exemplo, a Venezuela é muito barata para a gente, muito. Será que eu colocaria dinheiro na Venezuela? Não, né? Então, por mais que esteja barato o Brasil, existe uma tese que eles acreditam, né? De que a relação risco-retorno compensa. Então, isso é endossado e ratificado por esse movimento de tubarões aí de fora. E assim, você sabe disso, eu sou um grande entusiasta de investimentos fora do Brasil, seja por BDR ou seja colocando dinheiro lá fora diretamente. Mas eu acho que a proteção internacional, a blindagem internacional, ela é vital. Mas hoje me dá um desconforto grande ao fazer esse stock picking lá fora, porque me dá uma impressão de que, caramba, eu tenho que fazer com certo cuidado porque os ativos estão caros. E no Brasil a sensação é exatamente contrária. Nossa, tá tudo tão barato que a dificuldade de escolha é assim, bom, mas tá tudo tão barato, o que eu vou escolher? Fundo imobiliário tá barato. Ações de diversos setores me parecem muito descontadas. Então, acho que não dá para ignorar esse fato de que o Brasil está barato. Não dá para desprezar esse fato. Você sabe que eu sei que você é um grande entusiasta dos investimentos no exterior. Eu assisto todas as semanas o Portfólio Global com o grande Alan Gani. Assisto toda Você não só assiste, como você produz também, né? Tamo junto, Gani, tamo junto. Mas é interessante porque você falou que gosta de investir lá fora e os argumentos, né, que são utilizados para estimular e também para colocar essa questão aí na cabeça dos investidores é a seguinte: a gente tem uma bolsa, né, aqui no Brasil com 400 e poucas empresas, né, vai no máximo 500 empresas, e a gente tem um mundo de oportunidades lá fora. Inclusive, não só essa discrepância do tamanho das oportunidades, do tamanho do mercado endereçável, digamos assim, né, de como você consegue fazer essa diversificação, mas também da qualidade da economia, né? Aqui a gente sempre tem muita volatilidade, aqui a gente sempre tem muitos riscos políticos, aqui a gente sempre tem... cada hora é uma coisa diferente, né? Uma novidade que aparece para poder impactar na economia, sendo que lá fora a gente tem economias mais estáveis, economias mais longas, duradouras, economias que não passam por tantos sustos e perrengues. Então, essa é a questão, né, Gani? Você olha lá para fora, você vê uma
um mar de oportunidades de empresas de diferentes nichos, de diferentes setores, de diferentes tamanhos. Você vê economias mais sólidas. E aí, esse é o argumento, né? Por que investir lá, aqui não lá fora? Ou o contrário, por que investir lá fora e não aqui? É difícil, né, fazer essa composição quando tem questões tão diferentes, né, às vistas, né, quando a gente vai escolher os investimentos. Com certeza. E é tudo uma relação de risco-retorno, né? A gente sempre pensa no retorno e esquece do risco. Talvez o interessante é a gente falar a rentabilidade ajustada ao risco, né? Tem uma frase que eu acho que ela é muito perigosa, que é: quanto maior o risco, maior o retorno. Ela dá uma falsa sensação de que se você correr risco, você terá mais retorno. Se fosse verdade, seria um ativo livre de risco, se você tivesse o retorno garantido. Na verdade, quanto maior o risco, mais retorno você espera, mas de maneira alguma esse retorno é garantido. E aí, a grande dificuldade é fazer essa alocação e esse balanceamento, e isso é um talento, né? Quer dizer, bom, talvez agora eu carrego um pouco mais em América Latina, eu carrego um pouco mais em Brasil, porque relativamente está mais barato em relação ao mundo desenvolvido e eu vou surfar nessa onda e depois eu realoco carregando um pouco mais no mundo desenvolvido e diminuindo minha posição, por exemplo, no mundo emergente, né? É lógico que é muito difícil fazer isso e isso é um talento aí de grandes investidores. Mas o que eu acho que é importante é ter a diversificação global, certo? Então você ser este investidor global. E você pode fazer esse balanceamento da carteira de acordo agora com as circunstâncias global. Olha que interessante, só para fechar, se a gente pegar uma das bíblias aí de investimentos, que é o livro do Benjamin Graham, e ele escreve ali por volta, se eu não me engano, da década de 50 ou 60, esse livro, ele diz num balanceamento entre renda fixa e renda variável. Ações, basicamente, renda variável ali para ele era quase ações, né? Óbvio que renda variável tem outros tipos de ativo. Mas ele, para o investidor, qualquer investidor, fazer esse balanceamento entre renda fixa e renda variável. Hoje, o mundo se tornou tão complexo e com a globalização de capitais, inclusive, a gente tem que fazer esse balanceamento não só entre renda fixa e renda variável, mas entre portfólios no exterior e portfólios aqui. Então, isso já faz parte da nossa realidade. Então, assim, o quanto que cada um vai botar fora ou dentro, essa é a dificuldade, Felipe, depende muito da sua leitura das circunstâncias, se o risco compensa, o retorno, depende muito também do seu apetite ao risco, mas que tem que ter uma diversificação internacional, isso não há dúvidas. Maravilha. Ô Gani, essa questão aí que você falou, né, que quanto mais risco se corre, pelo menos mais retorno é esperado e não necessariamente mais retorno deveria ter. Eu estava dando uma olhada, fazia tempo que eu não olhava, mas eu fui olhar aqui as taxas do Tesouro, né, que a gente sempre fala da segurança e tudo mais de se investir nesses títulos de renda fixa aqui. E, curiosamente, a gente, umas semanas atrás, estava falando do IPCA mais ali nos 4,80, 4,90, já estamos no 5,04 IPCA Subiu mais de novo. Do 2026. Subiu de novo. Assim como o pré-fixado está 10,74. Eu lembro que estava 10,20, 10,30 um tempo atrás. E olha só, o IPCA 2035, 5,13. Ou seja, um investimento seguro, mas que tem um retorno que, pelo menos nesse momento, está batendo aí a Bolsa de Valores. Não necessariamente todas as empresas da Bolsa, mas pelo menos o índice que está sofrendo, digamos assim, esse ano, já está batendo, né? Aquele conforto que o Tesouro te dá, que... Bom, na pior das hipóteses, se eu ficar até o vencimento, eu terei toda a inflação coberta. Olha que maravilha ter uma cobertura da inflação. Sim. Toda a inflação coberta, medida pelo IPCA, mais um retorno, além da inflação anual e juros sobre juros, de quanto? De 5,04, né? 5,04. Nada mal. Então, assim, é uma excelente opção para aqueles investidores que buscam
né, opções de menor risco. É claro que tem uma oscilação no Tesouro, marcação a mercado, mas pensando em ficar até o vencimento, pode ser uma opção bastante interessante. Né? Eu lembro, Gani, que um tempo atrás, essa própria questão da marcação a mercado, a gente falou, poxa, o título estava lá 5,50, 5,40, né, alguma coisa assim. Agora que caiu para 4,80, quem estava na marcação ao mercado ganhou um dinheiro. Ganhou. Mas quem pegou no 4,80, se fosse olhar agora, estava perdendo. Estava perdendo. Na própria marcação ao mercado também. É isso aí. Bom, pelo jeito você já manja tudo de marcação ao mercado. O professor é bom, viu? Alan Gani dando sempre aula aqui, eu presto atenção e anoto, viu? Pelo menos essa movimentação eu já aprendi, Gani. Acho que é um dos temas mais difíceis assim, do pessoal entender, porque quando a taxa sobe, o preço cai, né? Mas o pessoal vai aprendendo aqui com as nossas conversas, viu, Gani? Eu sou bastante curioso e também não sei muita coisa, então eu saio perguntando, né? E quando eu pergunto, acho que o pessoal consegue entender um pouquinho aí do que a gente está falando. Mas, ô Gani, tem uma pergunta aqui do Emerson Duarte, ele falando de FII, né? De fundo imobiliário. Sei que daqui a pouco a gente vai ter um papo aí sobre FII, mas eu queria perguntar para você. Ó, ele falando de fundos imobiliários. Seria um momento de comprar um FII de shopping, por exemplo, que está com PVP menor do que 1, está abaixo do valor do mercado. Tem alguns indicadores que acabam sendo mais importantes na hora de analisar o fundo imobiliário, né, Gani? Vamos lá, acho que essa pergunta dele é bastante importante, né? Então, ele está falando assim, o preço, a cotação em relação ao valor patrimonial que é feito lá por uma empresa especializada, em tese, essa relação deveria ser 1 para 1 no mercado em equilíbrio, né? A gente usa muitos múltiplos também no mercado acionário, como a gente usa múltiplos no mercado imobiliário. Você fala, quanto que é o preço do metro quadrado? Certo? Isso é um múltiplo, na verdade. Aí você olha num determinado apartamento, está muito acima do bairro, está muito abaixo do bairro. Então, é uma primeira percepção se está caro ou está barato. Você pode avaliar o múltiplo em relação aos pares, em relação à média do setor, em relação à mediana do setor, em relação ao próprio histórico de múltiplos da empresa. Muito bem. E aí no mercado imobiliário também tem esse múltiplo, como eu falei, cotação, valor patrimonial. Quando esse índice ele está abaixo de 1, ou seja, né, o preço aí de mercado ele está baixo, né, o que você pagaria, é um indicativo de que o fundo está barato. É um indicativo. Mas pode ser que o múltiplo esteja descontado porque há uma razão de ser para isso. Então, o que eu estou querendo dizer? É muito importante que ele faça a análise do múltiplo com análise qualitativa. Sempre isso vale para o mercado acionário. Talvez o múltiplo esteja muito baixo porque realmente a empresa é muito ruim. Ou talvez o múltiplo esteja muito baixo, mas a empresa é boa. Isso é uma oportunidade de compra. A mesma coisa em fundos imobiliários. Então, acho que a pergunta que ele tem que fazer, e ninguém tem essa resposta, porque isso depende da análise de cada um, e o tempo dirá quem vai estar certo, o múltiplo está barato porque shoppings já não é tão atrativo quanto era no passado, porque o varejo mudou, porque pode ter uma nova onda, pode ter novas restrições, novos fechamentos, ou não? O mercado está excessivamente pessimista, shoppings no Brasil tem uma dinâmica completamente diferente de shoppings nos Estados Unidos e continuará sendo um excelente negócio eu ser um sócio, aí ser um proprietário de um shopping. O fundo imobiliário é isso. Essa pergunta é ele que tem que fazer para ele mesmo, baseado aqui nos programas, nas análises, e ele ter essa tese de investimento para saber se o fundo está barato ou não. Maravilha, Gani, maravilha. Vamos chamar nosso próximo convidado então, Gani, o Marcos Rodrigues, sócio da BR Rating e também da MRD Consulting. Ele que já está aqui conectado com a gente. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market. Prazer falar contigo. Prazer, né? Boa tarde, enfim, muito bom estar com vocês.
Maravilha. Já vamos falar aqui para o pessoal, para a gente bater um papo sobre ESG aqui, né? O Marcos tem bastante conhecimento sobre esse assunto. Um assunto polêmico e muitas pessoas falam que gostam, muitas pessoas falam que não gostam, que não levam muito em consideração. E a gente sempre trazendo especialistas aqui para esse debate. Mas eu quero começar falando contigo, Marcos. Eu tenho visto, né, bastante empresa lançando o título específico aí com meta de sustentabilidade. No Brasil todo, eu estava até lendo, a estimativa, olha só, são cerca de 2 trilhões de dólares nessa pegada aí de títulos com essa pegada de sustentabilidade, só que aqui no Brasil um montante um pouco mais tímido ali, 15 bilhões de reais apenas. Como que você vê esses ativos específicos, lançados especificamente com essas teses de sustentabilidade? Qual que é o potencial que você enxerga para a classe? E como que monitora se o dinheiro está sendo utilizado nessa pegada, se está indo para o lugar certo? Perfeito. Se a qualidade do meu som não tiver muito legal, eu estou em viagem, né, e precisei me deslocar aqui para o sul do Brasil, mas enfim, espero que todo mundo esteja vendo super bem. ESG é um negócio que existe há 30 anos, esse conceito. Foi criado lá no IDOS da ONU, então é um conceito bastante já difundido, que as pessoas têm um pouco de confusão, né, de entendimento no que isso reflete no mundo atual. Então não é um negócio novo, é um negócio que já tem muita empresa trafegando nisso, muita empresa colocando dinheiro, muito acionista individual também preocupado com o tema. Isso foi potencializado com a pandemia. Então o ESG, eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usar agora, né? Entrou na moda nos últimos 2, 3 anos, né? Com o Covid, com essas grandes dificuldades socioambientais que nós tivemos com problemas em grandes empresas, né? Vide Vale, vide Brumadinho da Vale, ou seja, né, são os mesmos exemplos, mas que trouxeram para o mercado uma ansiedade grande de como que nós vamos resolver. E aí, como que o mercado tem visto isso? Que investir nessas empresas a longo prazo, então você citou 2 números aí, eu estava vendo essa semana do PRI, né, que é uma das principais fontes do planeta, que tem 100 trilhões de dólares, né, já reservados para investimentos ESG. O quanto isso realmente é aferível, né, é uma outra questão, mas os grandes fundos, BlackRock, ou seja, fundos internacionais, têm destinado uma quantia de dinheiro muito considerável para empresas com viés ESG. E isso tem feito com que o Brasil seja da mesma forma. Então, se você pegar o índice de sustentabilidade empresarial da B3, como que as empresas têm selecionado, né, um pedaço de dinheiro para isso é muito positivo. Se você pegar os 8 primeiros meses desse ano, o índice de sustentabilidade ele teve um rendimento menor que o índice Bovespa, mas nos últimos 3 ou 4 anos, um índice muito superior. Então, faz sentido, sim, investir em empresas que têm uma preocupação socioambiental maior. A gente estava falando um pouco mais cedo, inclusive, né, de filosofia do investidor, né, comentando com o Gani aqui sobre as pessoas não gostam muito, de repente, de tabaco, vai investir numa empresa de tabaco, não gosta muito de bebida, vai investir em empresa de bebida, armas, enfim, uma série de questões nesse sentido. Você acha que o ESG ele acabou entrando nessa moda, como você não gosta de falar, mas a palavra utilizada aí nos últimos tempos, justamente por causa dessa entrada de investidores um pouco mais jovens, que têm um pouco mais dessa pegada de sustentabilidade, de consciência mais ambiental, consciência de governança, de diversidade, né? Temas mais contemporâneos que não eram tão debatidos ou amplamente debatidos um tempo atrás. Você acha que isso acabou sendo colocado em pauta aí justamente por essa nova leva de investidores que a gente tá vendo aí no mercado? Acho. É assim, né? Se você pegar as novas gerações, né? Eu tenho um filho de 19 anos, né? Então a cabeça desse pessoal mais jovem, né? Ela é muito voltada a ESG. E quando se fala em ESG, não é só dinheiro, né? Você tem a parte de governança, que são os controles internos, como a empresa trata transparência, equidade. Você tem a parte social, com inclusão, com toda a diversidade que está envolvida, e a parte ambiental, né, que tenta deixar um planeta melhor para nós. Então, o ESG é um conceito muito amplo.
E quando você pega, né, isso voltado ao dinheiro, né, ao capital, obviamente, você tem pessoas que estão preocupadas com retornos a curto prazo, que vão investir, né, em empresas que podem estar vinculadas a desmatamento, com utilização de mão de obra infantil, com tabaco, arma, bebida, e você vai ter uma parcela dos investidores que vai falar, eu não quero ter esse tipo de empresa no meu portfólio. Claro que, né, nós vamos entrar num debate aí, talvez até um pouco semântico, que é dizer o seguinte, o que eu quero, né, para o futuro? E aí você entra muito nas decisões individuais, né? Eu, por exemplo, os meus investimentos são voltados para empresas ESG, né, porque eu acredito. Óbvio que eu conheço empresas, sou conselheiro de algumas que têm um viés mais mercantilista, que querem retorno a curto prazo. E não tem certo e errado, porque tanto a empresa como o investidor individual pode ter suas necessidades. O fato é que ESG veio para ficar, né? Você não tem como tirar fora, né? Ou não. Acho que caiu aí o sinal do Marcos Rodrigues. Vamos seguindo aqui com a nossa programação. Esse é o BMC Marketing. Quando a gente tiver o Marcos Rodrigues, a gente traz de novo. Deixa eu dar uma notícia aqui para vocês, porque começou a ser lida agora há pouco, lá no Congresso Nacional, o texto do orçamento, né, de 2022. E aí, o que acontece? Aparentemente, vamos ter votação do orçamento ainda hoje, e levando em consideração, claro, todas essas mudanças, porque a gente tem a questão do fundo eleitoral, que estava em 5,7 bilhões de reais, o fundo eleitoral, e foram feitas algumas discussões ali para que o fundo eleitoral pudesse ser reduzido. Tá? A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro ele vetou completamente o fundo eleitoral, o Congresso foi lá e derrubou o veto, 5,7 bilhões, e agora o fundo eleitoral foi colocado lá em 4,9 bilhões de reais, tá? Então a gente tem o fundo eleitoral, a gente tem também a questão do próprio orçamento geral, né, que são 44 bilhões, a gente tem o Auxílio Brasil em R$400, e tem também as emendas do relator que chegam ali na casa dos 16 bilhões de reais. Então o texto está sendo lido agora na Comissão Mista de Orçamento lá no Congresso Nacional e em breve teremos algum retorno aí da aprovação ou não, ou uma discussão um pouco mais ampla aí sobre o orçamento, tá? Então esse é o cenário. E aí a gente olha para Brasília, a gente sempre vê se essas movimentações de Brasília, se essa leitura do orçamento tem algum tipo de reflexo na Bolsa de Valores. A Bolsa agora está mantendo praticamente ali o patamar de alta que estava no começo do programa. No começo do programa eu lembro que a gente estava numa alta de 0,4%, agora a gente está com uma alta de 0,46%. Embraer segue liderando as altas com 16,68%, seguida aí de Azul subindo 6,94%, Bradespar subindo 5%, Siderúrgica Nacional subindo 4,68%, depois vem Localweb, Gol, BRF, Minerva, Usiminas, Prio e por aí vai. Inclusive, a última empresa que eu ia falar aqui, Magazine Luiza subindo 2,37%. Nas mais baixas a gente tem Alpargatas caindo 7,39%. Eu estava até comentando sobre a Alpargatas que fez a compra de uma empresa lá nos Estados Unidos, uma empresa de calçados, uma empresa que fabrica calçados também, né? A Roaches, lá na Califórnia. E pô, uma empresa importante lá no cenário americano, uma empresa que tem bastante vendas e tudo mais. Mas por algumas análises que eu estava lendo agora há pouco, os analistas acreditam que a Alpargatas pagou caro pela Roaches, né? Então, por isso que os investidores não ficaram muito satisfeitos com essa aquisição e acabaram vendendo Alpargatas aí e ela caindo 7,37%. Aí temos no cenário de baixa Banco Inter também, B3, JHSF, Energisa, Pets, Lojas Renner, BTG Pactual, Cyrela e quem mais? A antiga Via Varejo. Bom, o Marcos ainda não voltou para conversar com a gente, mas
Quem está aqui comigo, sempre ele, Alan Gani, já está aqui para bater um papo. Ô Gani, são vários assuntos aqui que eu vou falar com você. Primeiramente, o orçamento, a gente está de olho lá em Brasília, na Comissão Mista do Orçamento. Baixaram o fundão ali, quase 1 bi, né? Baixaram ali uns 800 milhões de reais. Não era o que o povo queria, mas já é alguma coisa desse dinheiro aí gasto com campanhas políticas ao longo do ano de 2022. Já é alguma coisa, né, Gani? Olhando para um orçamento... A questão do fundo eleitoral, ela é mais o que o fundo eleitoral representa do que uma questão quantitativa no orçamento. É claro que 5 bilhões é um valor expressivo, mas não é algo que, sei lá, inviabiliza completamente o orçamento, como foi a questão dos precatórios. Mas ela tem um sentido muito importante para a população. Por quê? Porque quando você fala que 5,7 bilhões, pelo menos o valor que era até ontem, né, agora já é menor, ou pelo menos quase 5 bilhões estão sendo investidos estão sendo destinados, melhor dizendo, para partidos políticos, e aí os presidentes dos partidos destinando essas verbas para campanha política, e esse dinheiro não está indo para saneamento básico, para segurança pública, problemas reais aí da população, isso tem um peso muito grande para a população, né? Um peso simbólico. Então, a questão do fundo eleitoral ela é muito mais um aspecto simbólico no seguinte sentido: se o Estado diminui o fundo eleitoral, ele está falando assim para a população, Felipe, olha, a gente também está fazendo a nossa parte aqui, né, para sobrar mais recursos para de outras áreas. Infelizmente, não foi o que aconteceu, né? 5,7 bi é muito dinheiro e a redução é muito pequena. Então, dá uma sensação para a população, e com toda a razão, de que, caramba, eu trabalho aqui 12 horas por dia, eu pago impostos, eu tenho que seguir aí uma série de restrições, eu enfrento filas em hospitais, eu fico horas ali no ponto de ônibus, isso é vida real, né? E aí o governo preocupado lá com 5,7 bi, o governo, o Congresso, que eu estou querendo dizer, né? O Estado. Então, é muito simbólica essa questão, né? Infelizmente, no Brasil, Felipe, como a gente conversou ontem com o Eric, vai passar daqui um mês e essa questão vai ser esquecida. Quem votou a favor, quem votou contra o veto do presidente. E aí ninguém vai lembrar mais e talvez todos sejam eleitos novamente para arrancar mais uma casquinha ali no próximo orçamento. Exatamente. Né? É a mesma questão, sei lá, pegar um jantar do Supremo regado a lagosta e champanhe, como teve aí recentemente, né? Isso não vai trazer um menor impacto em contas públicas, é muito pequeno, mas a questão simbólica é muito forte, né? Quer dizer, a população fala, mas o pessoal lá comendo lagosta, caviar e champanhe, e eu aqui trabalhando 12 horas por dia, com risco de ser assaltado, risco de perder minha vida, enfrentando filas em hospitais. Então, essa questão simbólica, ela é muito importante, para não ter esse distanciamento, né, da classe política de nós aqui, Felipe, pobres mortais. Né? Ô Gani, esse distanciamento que você muito conscientemente cita aí pra gente, né? São vários temas que a gente consegue enumerar, né? Primeiramente, essa questão do fundo eleitoral, porque, na verdade, com o impedimento, né, de empresas privadas poderem financiar campanhas eleitorais, essa conta caiu no colo da população, do Estado, né, do financiamento público de campanha, né? Que na verdade de público não tem nada, porque o dinheiro é nosso por meio dos impostos, porque o Estado não tem da onde tirar esse dinheiro, então é nosso dos impostos. Então tem essa questão. Aí tem a questão também de ter um orçamento, né, que menor do que o de 2019, inclusive com um orçamento para a educação, para a saúde contingenciado, ciência e tecnologia, uma série de áreas muito importantes, acabando deixando um pouco mais escanteada ali, justamente porque não tem dinheiro. Aí a gente já vê também uma conversa, uma movimentação de um Auxílio Brasil, que sim, é necessário, principalmente para as pessoas que acabaram perdendo a renda ao longo dessa pandemia, que
prejudicou muita gente, como o próprio Igor comentou aqui mais cedo, mas que podendo passar de 400 para 600 reais, assim, de uma hora para outra, como se houvesse dinheiro. Enfim, esse descolamento da realidade que Brasília tem, ou que algumas pessoas de Brasília têm com o nosso mundo real, digamos assim, é complicado também, né? Porque a gente fica, como você falou, trabalha bastante, paga imposto, tem uma série de questões ali correndo atrás e chega lá, o pessoal gasta como se o dinheiro não tivesse dono ou não viesse de lugar algum, né? Pois é, eu acho que talvez uma das questões mais difíceis de se entender, Felipe, é justamente a ideia de que o orçamento é escasso, né? Parece meio óbvio o que eu estou falando, mas o dinheiro numa sociedade ele é escasso porque a produção de bens e serviços finais, o que a gente chama de PIB, ela é limitada. Eu não tenho uma produção infinita, eu tenho uma produção de bens e serviços num ano. O dinheiro só é uma forma da gente trocar bens e serviços. Numa ilha deserta onde moram as tribos ali, os locais, né? O dinheiro não tem o menor valor, as pessoas vivem de subsistência ali porque não há produção de bens e serviços. Então, em outras palavras, né, é gerada uma riqueza anualmente na sociedade. O que o governo vai lá? Ele vai lá e tributa parte dessa riqueza. O Estado vai lá e tributa. O Estado não gera riqueza. Ele vai lá e tributa porque nós precisamos, né, a gente pode discutir maior ou menor Estado, mas a gente precisa de um Estado para viver em sociedade. Muito bem, então, e aí o Estado vai o quê? Ele vai definir as prioridades, o que deve ser gasto aqui, mas o dinheiro é limitado. E eu acho que essa compreensão de que o dinheiro é limitado tornaria o debate muito menos emotivo e muito mais racional. Em que sentido, Felipe? Sei lá, mais dinheiro, por exemplo, para o fundo eleitoral, essa é fácil, é menos para educação. Mas quer ver uma que é conflitante? Mais dinheiro para a cultura, abatimento fiscal, algo do tipo, é menos dinheiro para saneamento básico. O que é prioridade? Por isso que executar o orçamento e destinar os recursos é uma tarefa muito difícil, porque envolve trade-offs, envolve, Felipe, escolhas conflitantes. Na vida, para cada escolha, existe uma renúncia, por definição, o que a gente chama de custo de oportunidade. Então, por isso que é muito complicado. E aí, acho que você foi muito feliz ao tocar no seguinte ponto. Lá atrás, quando estava ali no auge da Lava Jato e tudo mais, existia uma relação muito promíscua entre as empresas privadas e o capital, Caixa 2, né? E aí, a Lava Jato foi muito bem sucedida em colocar muita gente na cadeia por conta disso. Muito bem, mas qual foi a solução encontrada pelo Congresso e aclamada por parte da população? Vamos então acabar com o financiamento privado, como se isso fosse acabar com o Caixa 2 e não trouxesse uma consequência. Qual foi a consequência, Felipe? Agora é o financiamento público. Então agora nós que estamos o quê? Pagando para campanhas. 5,7 bi até ontem, né? Será que a gente não poderia estar usando esse dinheiro para educação, para saúde, para saneamento, para segurança pública? E que tal as empresas, como é nos Estados Unidos, elas financiam as campanhas de modo aberto e de modo claro? Eu sei quem que ela está financiando, por exemplo, né? Então, é só para mostrar como, né, toda decisão acaba tendo uma consequência e, às vezes, uma consequência ruim. Né? Sim. Não, até essa questão da transparência, né, Gani? A transparência, eu acho que ela é um marco ali da atividade pública, né? É uma exigência, uma lei, inclusive, né, de você da transparência, até na questão do lobby, né? Porque quando você falou assim, a empresa tem que deixar transparente para quem que está doando, quanto que está doando, para não ter problema. O lobby também. Existem grupos de interesse que querem fazer lobby, que precisam fazer lobby, e talvez isso não seja errado, acho que o errado é fazer por baixo dos panos, ou fazer com subterfúgios ali, com jeitinho e tudo mais. Mas quando você demonstra que você tem um lado, que você tem um posicionamento,
que você está defendendo uma categoria, não é errado. Assim como algumas categorias estão defendendo o seu aumento de salário, e não é errado você defender que você está com defasagem de inflação, você mesmo fala, tem uma instituição lá que está defasada. Então você é da sua categoria, vamos defender os professores aqui dessa instituição. Então, mas é aberto, é transparente, o ruim é quando existem mecanismos ali por baixo dos panos que não dá transparência para a população. Isso é problemático. Exatamente. E lá atrás vendeu-se essa ideia de que o financiamento público de campanha seria a solução, como se não houvesse ônus. Primeiro, o financiamento público de campanha não impede que existam empresas ainda hoje fazendo caixa 2 e financiando por debaixo dos panos. Tô te dando a grana aqui, mas se você ganhar, tem a contrapartida. Eu quero, né, que você lute por tais benefícios. Isso é um ponto. E a gente não sabe porque é justamente algo por debaixo dos panos. Então isso pode ser que ainda ocorra. Agora, um outro ponto é que ninguém imaginava na época, olha, financiamento público de campanha vai sair do bolso de quem? Do teu bolso, do bolso nosso aqui, da população. Né? É 5,7 bi que não está sendo usado para algum recurso. Né? E aí? Está indo lá para financiamento. Pensamos nisso lá atrás? Esse é o ponto, né? Pois é. Por isso que é importante essa ideia da escassez do orçamento, né? Entender que mais para uma área, menos para outra. Não tem jeito. Boa, e faço minhas palavras do Fábio Costa. O Gani é gigante. Obrigado, querido. Aliás, obrigado, Fábio. Obrigado, MPK. O MPK, todo dia o Gani dando uma aula aqui. Agradecendo demais. Sensacional, Gani. Ô, Gani, só pra gente ir pra parte final aqui, ó. O Felipe vai roubar o horário do Rui. Não, eu só tô esperando o Cabral chegar. Peraí, o Rui das Neves vai participar? Eu tô vai por fora participar disso. Dos cenários com o Alexandre Cabral. Que legal. Daqui a alguns minutos. Legal. Só estamos esperando o Cabral chegar, né? O Cabral tá aí? Não, o Cabral não tá aqui, não. Ô, Gani, só pra gente ir encaminhando pro final aqui, mas sem perder o olhar lá de Brasília, tava reparando o seguinte: ontem, as bolsas internacionais, com toda aquela aversão ao risco, com toda aquela problemática de Ômicron e de restrições, lockdown e tudo mais, as bolsas caíram 2 e pouco por cento, e a gente caiu 2 e pouco por cento. Hoje as bolsas internacionais sobem mais de 1%, às vezes 1,60%, eu estava vendo algumas aqui, inclusive agora há pouco, e a nossa querida B3 aqui está subindo meio. Então quando desce vai junto, quando sobe não consegue sair da primeira, né? Não engata a segunda e vai. Será que Brasília está segurando essa alta aí? O medo do orçamento lá está segurando essa altinha nossa aí? Foi, quando você começou a formular a pergunta e o argumento, eu pensei em exatamente Brasília, né? Parece gasolina, né? Quando sobe bastante, mas quando cai não era na mesma proporção, né? Quando há corte. Então, acho que sim, acho que tem essa questão do orçamento, como o Eric trouxe, ainda pode surgir algum jabuti. O nosso call aqui é que o orçamento será aprovado, acho que o pior já passou, mas sempre fica alguma dose aí de incerteza, né? Era para estar subindo mais, era para estar acompanhando o movimento lá fora, mas eu posso pensar o seguinte: bom, já que não está acompanhando o movimento lá fora, não deixa de ser oportunidade de compra. É isso aí. Como diz o Santander, tá barato demais para ser ignorado. Boa, essa frase é boa. Eu achei sensacional, Claro, com análises específicas dos ativos. Ô, Gani, vamos que vamos então. Deixa eu só finalizar aqui contigo, pedir para você deixar as considerações finais enquanto o Alexandre Cabral vai se movimentando aqui pelo estúdio. E aí, o que podemos dizer dessa terça-feira aí pré-Natal? Eu acho que em relação às considerações finais, eu vou ficar com a entrevista do Igor, que eu achei muito boa, em 2 pontos que ele trouxe e que eu acho que Cabral chegou, que não poderá ser ignorado. O primeiro é para a gente ficar de olho nessa questão geopolítica da Ucrânia. Eu acho que isso é muito relevante. Hoje a Europa ela é muito dependente de gás natural da Rússia, e isso
pode ser um risco sistêmico. Não estou falando que ele vai se concretizar, mas a gente tem que acompanhar e ficar de olho. Esse é um ponto. E o segundo ponto continua, eu acho que a questão sanitária, que ainda o jogo não está ganho, né? Prova disso foi o dia de ontem, né? Então é um momento de cautela. Eu acho que assim, do mesmo modo que o Brasil está barato e tem ótimas oportunidades, mas a gente também tem que pensar na proteção por conta desses riscos. Então tem que ter aí um balanceamento entre pensar num olho no retorno, mas também num olho no risco. O Brasil está barato, oferece retorno, mas também o olho no risco talvez... aí tem, né? Ativos lá fora, N classes, enfim, por conta desses dois riscos aí para o ano que vem, além, Felipe, do risco político. Além do risco político, com certeza. Gani, valeu então, estaremos juntos novamente amanhã, um abraço para você e valeu. Abraço aí para todo mundo, até amanhã. É isso aí, esse foi Alan Gani, só para falar para vocês, o Marcos Rodrigues, né, sócio da BR Rating, ele caiu a conexão, ele tinha falado para a gente que estava em trânsito, né, estava em viagem lá para o sul do país, a gente tentou, a conexão não conseguiu conectar novamente com ele. Vamos deixar marcado para uma próxima aí, bater um papo sobre ESG com o Marcos Rodrigues mais para frente. E aí a gente toca todas as perguntas, inclusive as que vocês fizeram aqui para a gente. Bom, deixa eu deixar um abraço aqui para o seu canal financeiro, para o Rodrigo Rodrigues, Rafael Padilha, o Peter Santana, Eduardo Pereira, tá caindo tudo aí? Adivinha quem? Se vocês adivinharem quem derrubou tudo aqui, vocês ganham um chocolate. MPK tá por aqui também, Renda de Ações, Rafael Padilha, o Helder tá por aqui, o Adilson Lima, todo mundo assim, ó, o Cabral chegou. É que chegou mesmo. Ações com dividendos, Eduardo Pereira, Felipe Foratini por aqui também, e o Anderson Rodrigues, Arthur Brito, o Amplitude Invest, tá tudo aqui, todo mundo que está por aqui, não se esqueçam, hein, deixem o like aqui na nossa programação, a gente está com 569 likes, vamos subir esses likes, e se você ainda não é inscrito, vamos chegar nos 39 mil, temos 38.400 e poucos inscritos ali, vamos tentar chegar nos 39 mil nesse restinho de ano aí, 39 mil inscritos, fechar o ano com chave de ouro, com um crescimento bacana aqui na BMC, informação que gera valor para você. A gente muito feliz aí com todo o crescimento que tivemos esse ano e, claro, com a companhia que vocês fizeram pra gente aqui todo esse ano. Bom, eu vou ficando por aqui, vocês acompanhem agora cenários com Alexandre Cabral, papo com Rui das Neves, e depois eu volto amanhã e vocês fiquem com a gente. Um forte abraço, tchau, tchau.